Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus, né? Glória a Deus, né? Seja bem-vindo à nossa live, em nome de Jesus, quem está entrando aí agora, glória a Deus, quero dizer, os amados queridinhos, pode estar colocando esse pedido de oração, que no final da live nós vamos estar orando pela sua família, orando pela sua casa, né? Intercedendo a Deus pela sua vida, pela sua família. Meus irmãos estão chegando aí. A diaconisa Lúcia, Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Mais irmãos aqui, querido. Irmão, glória a Deus. José Luiz. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus. Né? Só aguardar um minutinho para os irmãos chegarem. Né? Quando os irmãos chegarem, a gente vamos estar iniciando essa live com oração, né, em nome de Jesus. É uma noite diferente, uma noite que as bênçãos de Deus vão ser derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, né, em nome de Jesus. Nós somos, você que não conhece nosso ministério, nós somos do ministério Igreja Pentecostal, Igreja Evangélica Pentecostal, Tanque de Betesda, né, que fica situado lá em Santa Cruz de Minas, na Travessa de Juvenal Chaves, número 20, né, cultos lá, quartas e domingo, né, em nome de Jesus. Queridinhos, maravilha de Deus, né? Eu estou aqui não para pregar a placa de igreja, mas sim levar Jesus para dentro da sua casa, dentro da sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Mas a gente divulga nosso trabalho também, porque, né, às vezes alguns irmãos me chamam lá no mensageiro, perguntam o endereço da igreja, perguntam como é que faz para falar comigo, como faz para ir na igreja, tudo, né? Aí eu sempre deixo aí o endereço da igreja e deixo também aí, né, os dias de culto, né, em nome de Jesus, né? Eu queria pedir aos irmãos, que a irmã diaconisa Lúcia, né, a nossa irmã Leila também entrando, Deus abençoe a sua vida, irmã, que a irmã coloque aí o endereço da igreja, escreva aí o endereço da igreja, que isso vai ser muito importante. Os amados irmãos que têm desejo de conhecer nosso trabalho, conhecer o nosso ministério, né, em nome de Jesus. Nosso ministério que é muito acolhedor. Graças a Deus, nós somos muito acolhedores, né? Acolhemos as pessoas muito bem. E estamos lá na cidade de Santa Cruz de Minas, né? Na Travessa Juvenal Chaves, número 20. A irmã vai colocar aí o endereço aí, né? E nós recebemos os irmãos com o maior carinho, com o maior amor do mundo, viu? Eu sempre falo com os irmãos, todos aqueles que chegarem, recebam. A gente não sabe a situação que o irmão está chegando na igreja. Ninguém vai para a igreja à toa, não, irmão. Ninguém vai procurar uma igreja à toa. Vai procurar porque precisa de algo, precisa de uma resposta do Senhor, precisa estar junto com os irmãos, precisa, olha, você vê de uma coisa muito importante, de um abraço. Muitas vezes as pessoas entram precisando de somente um abraço, né? O abraço, nós sabemos que o abraço ele cura. Ser bem recebido, nós temos que receber bem os irmãos. Então, por isso que eu falo com meus queridinhos lá, né? Meus amados, para receber todos aqueles que vão conhecer o nosso ministério, receber com o maior carinho, com o maior amor do mundo, né? Eu, assim, não chamo ninguém, assim, para, venha, vamos, congregue comigo, vem cá, vamos lá, vamos fazer a obra. Não, se sentir no coração, tudo bem. Mas se não sentir no coração, só de você estar lá, recebendo uma palavra, recebendo um abraço, recebendo o acalento dos queridos irmãos, né? Você vai se sentir bem, né? A nossa irmã diaconisa Leila, né? Nossa irmã Leila e nossa irmã Lúcia vai estar colocando aí
o endereço da igreja aí, né, aí nessa live, para os irmãos guardar, né, o endereço da igreja e vão sentir no coração. Amém? Olha aí, ó. Glória a Deus. Você situado na Travessa de Venalchal, número 20, viu, queridinhos? É Santa Cruz de Minas. Amém? Vamos iniciar nossa live com oração. Vamos orar ao Senhor. Vamos iniciar com oração em nome de Jesus, né? Todos os irmãos estão entrando aí na live aí. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Pai Celeste, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Graças te damos, Senhor Deus, nessa noite de hoje. Noite de bênção, de graça, de louvor e de adoração. Senhor Deus, Pai querido, nós viemos, Pai, diante da Tua presença, reconhecemos nossa falha, nossos pecados. Reconhecemos, Pai amado, que nós somos dependentes do Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai Santo, que o Senhor venha visitar a cada casa, cada família, Pai amado, qual está participando dessa live, Senhor. Visita cada servo seu nessa noite de hoje, Pai, e que Tua presença seja poderosa sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossas famílias nessa noite de hoje. Senhor, que essa live seja uma bênção, Pai, para cada um, Pai amado, que está participando dela. Para cada um, Pai amado, que vai reproduzir ela. Para cada um que vai compartilhar ela também, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada servo seu. Em nome de Jesus, amém. E o Senhor venha repreender tudo aquilo, Pai amado, que impeça nós ouvirmos a Tua palavra, tudo aquilo que impeça nós recebemos nossa bênção nessa noite de hoje. Amém, queridinhos? Glórias a Deus. Hoje é noite de bênção, hoje é noite de graça. Queridos, pode colocar isso, pedido de oração, pode colocar aí que depois da live, né, vamos continuar dando continuidade, né, à oração com os irmãos, né, que logo depois eu tenho uma oração às 9 da noite, né, juntamente com os irmãos de oração, e vou colocar a cada pedido de oração dos irmãos colocarem aí, vou colocar também juntamente com as orações das 9, né, que vai ser muita bênção, né, para nossas vidas. Queridinhos, o culto ontem foi maravilhoso no nosso ministério. Viu, irmãos? Ontem Deus usou tremendamente a nossa irmã diaconisa Lúcia, né, a trazer uma palavra maravilhosa com profundidade, com o poder de Deus e uma profundidade tão grande que a irmã trouxe que eu estava com a palavra preparada, né, sentia assim de às vezes nem levar a palavra que eu já tinha preparado, mas levei, né, a palavra, mas que ficou gravado no nosso coração foi aquilo que a irmã diaconisa Lúcia trouxe para o nosso coração, né? Que a palavra de Deus, ela fala, né? Que nós vigiarmos, né? E nós cuidarmos, nós que estamos de pé, cuidarmos para não cairmos. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, a irmã trouxe uma exegese dessa palavra tão maravilhosa para o nosso coração, que encheu nosso coração de alegria. Nós entendemos, né, a mensagem, foi uma coisa assim maravilhosa. Mas hoje, eu quero trazer para os queridinhos, né, lá em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios, né, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, a palavra fala assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, e não tivesse amor, seria como soar ou como um sino que tire. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, o que tivesse toda a fé, de maneira que tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todas as minhas fortunas para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso teria. A palavra de Deus, querida, é clara demais. Às vezes, se nós levarmos ao pé da letra o que está escrito, assim, sem ter uma interpretação, sem ter um esclarecimento do Espírito, o Espírito Santo não te revelar essa palavra para você, a forma que você lê, você vai encarar ela dessa forma. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que não adianta, né, nós termos, a palavra é muito clara, não adianta nós termos língua dos anjos, falar a língua dos anjos. Não adianta você falar em profecias, entregar a profecia, você ser uma grande pessoa, um grande pregador, um grande levita, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Se você não tiver amor, nada adianta. Está perdendo tempo. Porque o amor, ele é o vínculo da perfeição, a palavra diz. Quando o Senhor Jesus, no seu ministério, eu já preguei sobre isso aí há pouco tempo. O Senhor Jesus,
aonde ele caminhava, né, ele caminhava com várias pessoas com ele. Então, pessoas inteligentes, pessoas estudadas, né, pessoas que conheciam toda a lei mosaica, fazia ali, né, perguntas, né, para o Senhor, para tentar pegar o Senhor em uma prova, para tentar pegar o Senhor em uma falha, mas nunca pegou, porque o Senhor era pleno de sabedoria, né, e também o Senhor, ele não respondia, ele não era afoito para responder. Se você for estudar a escatologia bíblica, você vai ver que o Senhor não era afoito para responder, como nós somos afoitos, somos ansiosos para responder. O Senhor não tinha isso, o Senhor era calmo, tranquilo, respondia ali, tranquilo, na calma. Então, os fariseus viu que o Senhor emudeceu o saduceu com relação sobre impostos, tudo, né? Fez a pergunta ao Senhor: mestre, qual é o grande mandamento da lei? O Senhor Jesus, ele disse, olha, vamos lá. Primeiro mandamento: amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. O segundo, olha isso aqui interessante, o segundo, ele é semelhante a esse: amará teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos resumem toda a lei, resume todos os mandamentos, porque todos os mandamentos, se você for ver, for estudar eles, você vai ver que é contra Deus e é contra o seu próximo. Se é contra o seu próximo, é contra Deus. Porque não adianta nós dizermos que amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, dizemos que amamos, servimos, tal e tudo, mas se nós não tivermos amor com nossos irmãos, nós estamos sendo hipócritas em dizer amar a Deus. Porque se a gente não ama a Deus, o qual nós sabemos que existe, sentimos a presença dele, né? Nós experimentamos ele, sabendo que ele existe, que ele é galardoador, abençoador, tudo de bom. Nós não vemos, mas aquele semelhante, né? Eu e você, qual? Nós vemos que a imagem e semelhança do Senhor, nós não amamos, então nós não temos condições nenhuma de amar a Deus. Então nós estamos sendo o quê? Hipócritas. Não adianta você ter uma hermenêutica perfeita, não adianta você ser um grande pregador, uma grande levita, um grande servo de Deus, ir na igreja todo dia, ir na igreja direto, fazer aquilo. Se você não tem amor ao seu próximo, você está perdendo o seu tempo. Porque a falta de amor, quando você não ama, dentro de você também existe a falta de perdão. Você não perdoou alguém que necessita de perdão. Vamos pular para essa parte. Queridos, se nós não perdoarmos, eu já disse isso algumas vezes, e sinto de dizer para os irmãos, se nós não perdoarmos as pessoas, os irmãos, o qual fizeram algo contra nós, se não perdoarmos, o Pai do céu, tão pouco, também não nos perdoará também. A salvação, ela requer nós amarmos o nosso próximo e também perdoarmos o nosso próximo, que se nós perdoarmos o nosso próprio, o Pai do céu também perdoará os nossos pecados. Queridos, eu ouvi várias pessoas dizer, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande em perdoar. Eu tenho uma dificuldade muito grande em amar as pessoas, porque eu vejo tanta maldade, tanta coisa acontecendo. Meu querido, tudo isso está acontecendo, vamos lá. Tudo isso está acontecendo, é bíblico. Tudo aí está escrito que ia acontecer. Basta, um dia após dia, você guardar a sua fé. Que se você for acompanhar as coisas que estão acontecendo, se você for ali, né, tentar viver aquilo, tudo que está acontecendo, você é um próximo candidato a cair, a sair fora da presença do Senhor. Então, queridos, voltando à parte do perdão, eu vou dizer por mim mesmo, por mim, eu nunca tive, mesmo antes de conhecer a Jesus, antes de experimentar as benevolências do Senhor, né, bem antes, muito antes, desde época de criança, quantas coisas aconteceram comigo, irmãos, mas, meu Deus do céu, eu creio que os irmãos também têm uma história, eu também tenho uma história não muito boa, mas os irmãos também têm uma história. Hoje em dia, eu encaro tudo isso, sabe com o quê? Com tranquilidade. Sabe por quê? O mais importante
primeiramente, ele está vivo. Mas no dia de vida que o Senhor deu. O mais importante é que eu tenho Deus comigo. Então, aquelas pessoas que fizeram mal contra mim, hoje em dia, se encontram todas perdoadas, que acho que nem precisou de chegar, me pedir perdão, ou falar, não precisou, porque eu já perdoei bem muito antes disso. Porque quando você perdoa, você tira um fardo muito grande das suas costas. Quando você não perdoa, você está carregando aí uma chaga muito grande sobre você. Por isso que quando as pessoas têm melancolia, a gente sabe, né? Quando a gente guarda uma raiva muito grande dentro do coração da gente, a gente sabe que isso vai gerar futuramente uma doença sobre você. Eu falei com os irmãos há pouco tempo lá na igreja, né? Que a falta de perdão quando você não perdoa o irmão, é a mesma coisa que você tomar um veneno e desejar que o irmão morra. Que vai morrer quem? Quem tomou o veneno. Porque às vezes, tipo assim, às vezes o que o irmão fez com você, às vezes nem lembra. Nem lembra, mas você tá mastigando aquilo, tá remoendo aquilo. Faz mal para quem? É para você, irmão. Então vale a pena, perdoa, irmão. É difícil, irmão. Cada coisa que aconteceu com a gente, meu Deus do céu, principalmente ministério. Meu Deus, se eu contar para os irmãos o que aconteceu comigo em ministério, os irmãos vão falar assim, puxa vida, você está até hoje. Eu estou até hoje, sabe por quê? Primeiramente, por amor a Cristo. E segundamente, por amor a você. Por amor à sua alma, à sua vida. Que eu quero que você tenha esse mesmo sentimento que eu tenho. Eu quero que você tenha esse mesmo encontro que eu... Perdão, irmãos. O mesmo encontro que eu tive com Deus, que você tenha esse encontro também. Por isso que eu insisto, por isso que eu falo sempre com os irmãos mesmo. Né? A irmã Monique sabe muito bem disso, a irmã Monique está aí, ó. Ela pode falar muito bem, né? É uma irmã que, de vez em quando, eu pego, dou uma sacudida boa nela. Dou uma sacudida. Mesmo assim, né? Vai lá, faz a mesma coisa, mas agora dou outra sacudida, tem toda a paciência do mundo, porque quando há vida, há o que? Esperança. A gente nunca pode dizer assim, ó, eu desisto daquela pessoa. Eu desisto daquela vida, não quero, não vou orar mais. Irmão, ore, busque, ensine. Deus te levantou para isso. Isso é amor. Cuidar das vidas, cuidar das almas é amor. Porque uma alma, ela é mais importante que todo mundo, que o mundo inteiro. Tudo você vê aí, de bens materiais, tudo, não é comparado a uma alma. Porque eu disse na última live, se fosse possível, o Senhor morreria por você de novo. Por amor a você. Para salvar a sua vida, para salvar a sua alma. Nós temos esse privilégio de salvação. E nós, às vezes, não entendemos esse processo e não entendemos o propósito que Deus tem para mim e para você. Antes de tudo isso, você deve amar. Conhecendo o Senhor, você conhece o verdadeiro amor. O Senhor, Ele coloca esse desejo no seu coração. O Senhor, Ele coloca amor no seu coração. Como eu disse para os amados irmãos, né? Muitos nossos aí, eu sempre falo, irmão, eu tento abrir os olhos dos irmãos, cuidado com aqueles que vêm lá, tal, a gente acha que está cheio de poder de Deus, está isso, está aquilo, tome cuidado, a gente conhece a árvore pelos frutos. Uma árvore boa, ela não produz fruto ruim, e uma árvore ruim, ela não produz fruto bom. Cuidado. Falei para os irmãos no último culto, alertei, eu sempre alerto meus irmãos, eu como doutrinador da igreja, eu tenho que estar alertando, falando, irmãos, olha, cuidado, irmãos. Eu tento, né, levar a minha igreja, tento ensinar os meus queridinhos, ser como era o Atos dos Apóstolos, lá o meu ministério é baseado lá no Atos dos Apóstolos 2:42, que fala que os irmãos se reuniam no tabernáculo, em oração, em sigileza de coração e no partir do pão. Essa é a igreja. Essa é a verdadeira igreja. A igreja, você está unido, orando, buscando a presença do Senhor, mas também ajudando uns aos outros. Esse é o papel da igreja. Eu falei ontem com os irmãos, esse é o papel da igreja, irmãos. Não me venha falar o contrário, não, irmão, muitos falam o contrário aí. Irmão, tem tantos irmãos aí, tantos pastores aí vivendo do dia da igreja, vivendo sei o quê, comprando carro, mansão, você vê tanta coisa aí absurda aí.
sendo que o que entra na igreja é para pagar as despesas da igreja, mas o que o demais ali é para ajudar o próximo. É para ajudar o próximo. Essa é a igreja que eu quero. Essa igreja. É isso que eu quero, que eu falo com meus irmãos. Nós somos poucos, mas nós somos valentes. Eu falo isso também com meus queridos de Barroso também. Não, com os irmãos, seja dessa forma. Assim agrada a Deus. Não pega no pé, peraí, vamos lá. Sobrou aqui, o pai é meu. Não. Irmãos, monta uma cesta básica. Vê lá o irmão, às vezes aquele irmãozinho lá, você está bem. Você está bem sentadinho no altar ali, bonitinho, com terninho bonito, tá tudo bem. Mas teu irmão está na portaria, o irmão está sentado lá, às vezes a luz está atrasada, às vezes a luz está cortada, às vezes acabou o gás, às vezes está faltando mantimento. É o papel da igreja, irmão. A igreja é uma assistência social também. Ela cuida do espiritual e cuida do físico também, irmão. Eu quero ver quem me prova o contrário, isso aí. Que o dízimo é para liderança, é para pastor, é para obra missionária, não é nada disso não, mas para. Está na hora de parar com isso, irmão. Já passou da hora, já virou escândalo, virou bagunça. Há muito tempo virou uma bagunça isso aí. O irmão não entende o que é Atos Apóstolos 2:42. Os irmãos eram unidos. Né? Então a igreja primitiva começou assim. Eu não entendo, porque eu tenho só 15 anos só de ministério e é a bagunça que virou. Mas eu peguei um tempo bom. Peguei um tempo que existia o ciclo de oração, que hoje é extinto em muitas igrejas. Meu Deus do céu. O ciclo de oração extinto em muitas igrejas. Se você vai no ciclo de oração em algumas igrejas, você vai ver 10 louvor, um monte de coisa, depois a palavra. Em vez de você ver ninguém orar. Na minha época, no meu início do ministério, eu fui moldado no ciclo de oração. Eu gostava muito de... Eu amo o ciclo de oração. Sabe? Sabe o quê? A semana dobrava o joelho lá. Era 7 horas. 7 horas. Dobrava o joelho 7 horas, 6 e meia, 7 horas. 7 horas. Não, 6 e meia. Isso mesmo. Que o culto começava às 7. 7 horas. Quando era 7 e meia, a irmã ainda estava orando ainda. Nem começou o culto, a irmã estava orando ainda. Hoje não. Hoje chega da igreja, bate um papo, fala de um monte de coisa, do vizinho, do passarinho, do papagaio. Ora lá, 5 minutinhos e está tudo certo, acho que está tudo bom. Irmãos, a oração faz que nós sejamos íntimos de Deus. A oração nos aproxima de Deus, irmãos. Meu Deus do céu. Por que o amor de um mundo está se esfriando? Porque não está tendo oração. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave de tudo. Não adianta, como diz os irmãos, ser um grande pregador, ser um grande levita, ser grande, isso e aquilo, mas se você não tiver amor, nada, não adianta. Mas o que faz você, né, ser pleno de amor, ser pleno de conhecimento de Deus, ser pleno de Deus, é a oração. A oração, eu defendo sempre isso, a oração. A oração muda o quadro da sua vida. A oração muda o quadro da sua casa. A oração, ela coloca desejo no seu coração te lembra, faz que você lembre daquele pessoal, puxa vida, eu tenho que perdoar o irmão ali, ó. Eu fiz algo com o irmão aí um tempo atrás, aí, deixa eu procurar o irmão. Deixa eu procurar o que eu preciso pedir perdão. Eu preciso ter mais amor com o meu irmão. Irmão, isso é amor. Tudo isso que eu disse, tudo é ao redor do amor. Temos que amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Nós temos que fazer isso, é o papel da igreja. É o papel da igreja, irmãos. Eu fico triste ver essas coisas aí, puxa vida, mano. Nossa, Deus do céu. Outra coisa também, vou tocar nesse assunto também. Às vezes entra algumas pessoas fazendo live aí, os irmãos fazendo live. Eu gosto de acompanhar, sabe? Até assim da igreja católica, alguns irmãos que colocam uma live assim, coisas assim, boas, né? Tem lá eu pego, coisas que não dá, tá tudo certo, tipo, tudo bem, cada um na sua. Mas eu assisto, eu gosto de assistir sim. Então eu vejo alguns irmãos, olha pra você ver que coisa horrorosa. Alguns irmãos fazendo live, aí eu coloco até o QR Code aqui no canto aqui. Ixi, abençoa o profeta. Ai, abençoa a casa de Deus aí, irmão. Ô, irmão, aquela oferta no seu coração, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus.
O cristão, ele é próspero. Sabe por quê que ele é próspero? Que Deus te deu saúde a cada um de nós para nós trabalharmos e ganhar nosso dinheiro. Eu tenho meu trabalho. Deus me deu saúde, Deus me deu saúde, Deus me deu sabedoria para trabalhar, ganhar meu dinheiro e sustentar minha família. Essa é a verdadeira prosperidade. Prosperidade não é aquilo que se ensina em muitos lugares, não. Vem para cá, pega o envelope, que aí, beleza, que já tá caindo dinheiro de sua conta. Mentira. Vamos lá, sei o quê, seu apartamento zero tá chegando, seu carro do ano. Que mentira, irmão. Pelo amor de Deus, não cai nessa não, aí o povo fica iludido, fica aí até ofertando o que não tem. Eu estou dizendo isso, irmãos, é por conhecimento de causa, que eu também já fiz isso. Eu também já fui pego nisso. Eu e minha esposa, já fomos pego nisso também. Nós já fomos pego nisso aí também. Né? Tal que não tinha. Né? E eu ouvi aí, às vezes, né, os pastores dizer, vai lá, você está com o dinheiro da sua luz. Aí você vai lá, oferta o dinheiro da sua luz, no outro dia você me vai e corta a sua luz. Que coisa, hein? Então, meus queridos, eu falo para os amados irmãos, pela árvore que se conhece, o fruto, tenha muito cuidado com esse assim. Tá aí, eu vou orar para você, mas faz um pix aí que eu vou orar para você. Pelo amor de Deus, irmãos, tudo que Deus te dá de graça, também dará. Isso que eu aprendi. E a gente faz a obra, por amor. Não, né, por barganha, e muito menos por interesse próprio. Queridinhos, a palavra de Deus fala também, né, lá em Mateus, capítulo 7, fala o seguinte, olha, naquele grande dia, a porta se fechou. Aí aqueles que estavam de fora gritaram ao Senhor assim, mestre, abre-nos a porta. Aí o Senhor diz assim, não vos conheço. Aí novamente insistiu, Senhor, peraí. Nós não conhecemos? Peraí. Nós não profetizamos em teu nome? Nós não precisamos de demônio? Nós fizemos milagre, prodígio em teu nome? Como é que o Senhor disse, não nos conhece? Mesmo assim o Senhor vai dizer assim, não vos conheço. Meu Deus do céu, que palavra pesada. Afastar de mim, vós que praticais iniquidade. Para quem o Senhor está falando isso? Para aquele que é conhecedor e para aquele que não faz, né, a obra de Deus com zelo, com cuidado, né? Aqueles que estão usando, né, o nome de Deus, o nome da igreja para se enriquecer, né? Para ter uma vida boa, ter dinheiro, né? Meu Deus do céu, faz isso não, meu irmão. Usa aquilo que entra na sua igreja para abençoar as vidas que precisam. Tantas pessoas precisam. Para que não precisa, tem muita gente que precisa. Eu conheço muitas famílias que precisam. Na minha época, quando eu estava lá, eu gosto de falar dos irmãos. Irmão Daí, tá aí também, irmã Leila, a Diaconisa Lúcia, sabe muito bem disso. A Monique, o Cleito, a Vânia, sabe? Que quando eu estava lá em Tiradentes, a gente tinha uma assistência social da igreja. Irmãos, como era gostoso. Chegar uma pessoa lá e falar assim, em casa lá não tem nada. Meu Deus do céu, você vai lá no quartinho da igreja, lá tem lá arroz, macarrão, açúcar, café, tinha feijão, meu Deus do céu. Mas que alegria de abençoar aquela vida que não tinha nada. Meu Deus do céu, esse é o papel da igreja, irmãos. Acorda! Líderes aí que estiver participando dessa live aí, acorda! Esse é o papel da igreja. A igreja tem que cuidar do espiritual e do físico. Meu Deus do céu, não podemos focar as pessoas, pegar a lã da ovelha e o sangue da ovelha, não, irmão. As ofertas e dízimo voluntário. É bíblico o dízimo, mas as ofertas voluntárias, você sentir no coração. E dízimo você traz com alegria. Para trazer todo dia com alegria. O que quer dizer isso? Se a sua conta está atrasada, se
Se a sua luz está atrasada, você vai deixar de pagar a luz para dizimar? Pelo amor de Deus, para com isso. A sua fé tem que ser racional. Não, peraí, deixa eu pagar minha luz primeiro. Peraí, deixa eu abastecer minha casa primeiro. Agora eu vou levar. Agora eu vou levar para a igreja. Eu abasteci minha casa, já paguei minha luz. Então, primeiro lugar é a família. Primeiro ministério é a família. Temos ensinando, primeiro ministério é a igreja. Que igreja o quê? Primeiro ministério é a família. Primeiro é a família. Né? Depois a igreja. Amém, queridinhos? Então, amados, né? Busque a plenitude do amor do Senhor. Como você faz isso? Amando uns aos outros, como a você mesmo. Se você se ama, ama o seu próximo. Como a ti mesmo, como a palavra diz. Você amando, praticando a caridade, encobre multidões de pecados sobre sua vida. Nós erramos, nós somos falhos, tudo, mas nós temos que ser caridosos. Temos que ajudar nosso próximo, nós estamos aqui para isso. Se Deus te der uma condição, meu irmão, às vezes você não entende, é para ajudar o seu próximo. Entenda. Amém? Eu vejo os irmãos assim, eu vejo os irmãos, acho bonito, da Lete Castro ali, né? Às vezes tem os irmãos ali, morador de rua, os irmãos que ficam aí, bebendo e tal. Aí chega os irmãos e não desfaz deles, abraça, conversa. Na medida do possível, vai falando da palavra de Deus, abraça ali, acalenta. Irmãos, essas pessoas precisam disso. Hoje a gente já vê um desses, a gente já quer atravessar para o outro lado da rua. Opa, deixa eu correr, que vai me pedir dinheiro. Claro, você não vai dar o dinheiro, não. Mas, irmão, dá atenção, irmão. A vida da pessoa, às vezes, você não sabe. Você não sabe o que aquela pessoa está passando, o que passou, e o porquê que ela está na rua. Ninguém está para a rua por safadeza, sacanagem, não. Ninguém está, não. Alguma coisa está acontecendo. Algum problema tem em casa. Algum problema consigo mesmo. É preciso nós aqui, sabe o quê? Abraçar essas pessoas, irmãos. Abraçar. A irmã Lúcia faz isso muito bem. Acho lindo esse papel da irmã. Sabe? Abraçar as pessoas, passar, parar. Eu dou muita atenção. Eu dou atenção a todo mundo. Todos. Eu não escolho pessoas para dar atenção, não, irmão. E parou, quer falar comigo? Quer uma visita? Eu vou, faço visita. Quer conversar? Estou aqui para conversar. Tranquilo, o maior carinho, com o maior amor do mundo, irmãos. Da mesma forma que eu fui muito bem cuidado, eu também cuido do meu próximo. Amém? Queridinhos, vamos orar a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, né? Por essa live. Eu vou interceder a Deus pela sua família, pela sua casa, né? Tá aí um abraço, a paz do Senhor Jesus, né? A nossa irmã, missionária Juliana, lá de Recife, Pernambuco, irmão. Ela não perde uma live. É uma irmã que divulga todos os nossos trabalhos, né? E eu sinto ela como também membro do nosso ministério. Ela é membro do nosso ministério, é assim, ponto final, né? Ela tem o ministério dela lá, mas eu sinto ela como do nosso ministério também, né? Que as bênçãos do Senhor, ela desce sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, minha irmã. Em nome de Jesus, né? Nós, o nosso ministério, te amamos muito. Viu? Glória a Deus. Irmãos, vou estar, em nome de Jesus, orando pela sua vida, pelo seu pedido de oração aí, em nome de Jesus, e peço, queridinhos, irmãos, compartilhe essa live, para que outras vidas também sejam abençoadas, como você também está sendo abençoado nessa noite de hoje. Amém? Agradeço a todos que estão participando dessa live, né? A missionária Juliana, o nosso irmão Daí, a nossa irmã Monique, a nossa irmã Leila, a nossa irmã Vânia, a nossa irmã Lúcia, nosso irmão Cleiton, a nossa irmã Di, né? Que está participando conosco aqui também. Que Deus abençoe a todos os irmãos, Toninho, a Cristina, glória a Deus, né? Tem os irmãos aqui. Se eu errei, se eu deixei de falar algum nome, irmão Wilke, né? Deus abençoe, irmão. Se eu não deixei de falar algum nome, irmão, me perdoe, em nome de Jesus. A Shelly, a irmã Shelly, Michele, Deus abençoe, irmã. Quanto tempo não vejo a irmã? Puxa vida, eu trabalhei com ela. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu ver aqui. Nossa, tem um monte de irmão aqui que não tem um nome, que engraçado. O Hércules, nosso irmão Hércules Assis, Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Toninho, tá aí, Toninho. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Mais um monte de irmãos aí.
Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Se eu não falei seu nome, não, fica tranquilo. Mas a oração das 9, né? Deus está na tua casa e Deus continuará na sua casa e vai liberar bênção sobre a sua vida, sobre a sua família nessa noite de hoje. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus, soberano Deus e eterno Pai. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Pai querido, Pai santo, Pai celestial. Nesse momento de oração, Senhor, Pai querido, eu quero apresentar, Pai, em tuas mãos, Senhor Deus, a cada vida, Pai amado, que está nessa live, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, estenda tuas mãos poderosas sobre essas vidas, repreendendo todo o mal, repreendendo tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Pai Santo, dê a essas vidas, Pai, uma noite abençoada, Pai querido, amanhecer com o Senhor, Pai Santo. Deus, cura, salva, liberta nessa noite de hoje aqueles que necessitam de libertação e cura, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que haja desejo no coração de cada um de seus servos, Pai, voltar à tua casa, Senhor, fazer a tua obra, fazer a tua vontade, Senhor Deus, e crer, Senhor Deus, nesse propósito. Atos, capítulo 2, versículo 42, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, a toda a liderança, a todos os irmãos que almejam o cargo de obreiro, Senhor Deus, em nome de Jesus, que nunca deixe essa essência de ajuda, de amor ao próximo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada servo seu, e cada pedido de oração que está sendo feito aqui essa noite, Pai. Eu intercedo por cada vida e abençoo, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém, queridos? Se você recebeu essa bênção, se você aceitou essa oração, se você tomou posse dessa vitória, dessa palavra, diga amém. Aí, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Amados, antes de terminar essa live, mais uma vez eu quero dizer, né? Os irmãos colocaram aí o endereço do ministério. Se os irmãos têm interesse, deseja conhecer o nosso trabalho, conhecer o nosso ministério, nós estamos na Travessa Juvenal Chaves, número 20, lá em Santa Cruz de Minas, né? Lá é um lugar pequenininho, mas, irmãos, cheio das bênçãos de Deus. Que coisa gostosa, que lugar maravilhoso, porque tem oração. Porque tem oração. Tem irmãos que oram, tem irmãos que buscam. Então, irmãos, e tem irmãos também que te recebem com o maior carinho, com o maior amor do mundo. Amém, queridos? Glórias a Deus. Está lá conosco, né, nossa irmã Vânia, que vai te receber muito bem. Lá, a diaconisa Lúcia, que é meu braço direito lá, que tem a direção do culto, né? E a nossa irmã Leila, nosso irmão Aldair, nosso irmão Toninho, nosso irmão Mário, nossa irmã Vânia, a levita da casa do Senhor, né? A dona Eni, irmãos, olha, 82 anos, a dona Eni toca pandeira até hoje dentro da igreja. Que bonitinho, que gracinha, né? Então, os irmãos, sentindo no coração, quero conhecer nossa irmã Laiane também, com as crianças, né? Ai, meu Deus do céu, esse nome do menino lá, meu Deus do céu, o Renan, né? Glórias a Deus. Queridos, a irmã também serva Juliana também, que está conosco lá também, né? Em nome de Jesus. O nosso irmão, nosso irmão Cândido, né? Então, estou falando não, todos os meus irmãos lá que estão conosco lá. Queridos, todos estão preparados para te receber com o maior carinho, com o maior amor do mundo. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus, né? A próxima segunda-feira, vamos voltar com a nossa live, em nome de Jesus, com uma palavra diferente, né? E, se os irmãos sentirem de conhecer o nosso trabalho, quarta-feira agora, é o nosso culto de oração, e nós vamos começar um propósito de oração, né? Até, não falei no culto, não esqueci para os irmãos, né? Nós vamos começar um propósito de oração, onde nós vamos dobrar nosso joelho, nós vamos orar. Vamos orar mesmo, vamos clamar ao Senhor. Eu vou botar uma caixinha de oração lá, você pode colocar um pedido de oração, nós vamos orar, interceder pela sua vida, interceder pela sua família, porque a igreja precisa de orar. Porque sem oração, a igreja não aguenta. E nós temos que orar, para nós resistirmos de dias maus e ter também esse contato maravilhoso com o Senhor. Amém, queridinhos? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.